Professor, quais as principais falhas de book? O aparelho com falha de book, ele inicializa? Eu já falei aí, Ronaldo, quais são as falhas de book, né? Aquecimento, inicializações constantes, não ligar, dar o pulso e zera. Então pode ser aí porque não mantém uma constante na saída do PMIC ali para alimentar a CPU, tá? Da mesma forma que os filtros da malha de protocolo MIP. Se o PMIC estiver com defeito, não vai ter esses valores nas bobinas. Também o Franklin, né? Pode alterar aí o valor de referência e a gente tem um valor mais baixo, a gente tem um open line, né? A gente tem aí um valor alterado para cima. Aí a gente vai usar o quê? São 5 princípios básicos de uma linha, né? Aí eu peço para quem tiver dúvida voltar lá na aula de valor de referência que a gente vai ter essa informação lá. Então a gente pega o valor de referência, olha aqui, a gente está aplicando uma análise utilizando a técnica de condução reversa para verificar se os books estão em perfeito funcionamento, né? Então, a maneira mais fácil é essa, né? Eu não tenho osciloscópio, mas aí em 99% dos casos eu não preciso nem ter osciloscópio, apenas um multímetro a gente consegue aí, determinar se esses books estão funcionando, né? Book estão funcionando ou não, tá? Colocamos aí, verificamos se temos curto, verificamos se temos valor de referência, né? E como a minha experiência aqui de medir direto essas saídas de book, a gente já tem na mente aproximadamente os valores que tem que dar. Então, quanto mais vocês praticarem condução reversa, aí, mais fácil vocês vão conseguir identificar, né? Uma vez que nós temos esse valor de referência, provavelmente aí em 99% dos casos não é falha de book, né? Não é falha de PMIC. Pode ser, né? Aí é uma falha do valor de referência, né? Da escala de condução reversa, que a gente está medindo com o aparelho desenergizado. Aí quando a gente tem todos os valores de referência, num dado circuito que a gente está analisando, por exemplo, a gente está analisando o PMIC, a saída do PMIC. Então nós temos todos os valores de referência na saída dos book, né? Para saber se o PMIC está funcionando ou não, a gente também tem que ir lá nos LDOs. Porque se eu tiver um curto numa saída dessa ou na entrada do PMIC, ele vai matar o PMIC todinho, né? Não vai funcionar um pedaço só. Então, obrigatoriamente, nós temos que verificar também as saídas dos LDOs do PMIC, tá? Mas também é feito da mesma maneira, escala de condução reversa, vamos buscar onde estão os LDOs internos, né? A gente tem aí duas famílias de LDO. Nós temos LDO interno e LDO externo, né, que ele é fora do PMIC, né, que geralmente a gente vai encontrar aí para alimentar display, para gerar aquela tensão de 1.8 de enable do display, a gente vai encontrar esses LDOs para alimentar câmeras, aquelas tensões de 2.8 da câmera, nós temos também LDO para alimentar touch, tá? Nós temos LDO para alimentar impressão digital externo, e nós temos os LDOs internos aí que são para alimentar memória, né, são para alimentar linhas de habilitação e está dentro também do PMIC, tá? Em média, os valores de referência 300 e 400. Marconi, pode variar, né? Nós temos as linhas com alta corrente e baixa resistência, ela vai dar valor aí de 200 mV, né? A gente viu ali 220, 217 mV, é normal de dar, então a gente não pode se basear entre 300 e 400. Né? Também peço que dê uma revisada lá na aula de condução reversa, que nós vamos ver que nós vamos ter valores de referência na escala de condução reversa na casa de 120 até 2.6 volts, 2.7 volts, até 3 volts. Né? A gente vai ter o menor semicondutor, que é o condutor que conduz com um valor muito baixo, que é o diodo Schottky, que é o diodo de barreira, e nós vamos ter os diodos Zener, que são os semicondutores com os maiores valores de condução reversa aí que a gente vai encontrar. Então, a gente sempre vai ter aí nessa faixa de 120 a 2.8, 2.7 2.7 volts aí, 2.8, depende aí do nosso multímetro. Tem multímetro que ele injeta uma tensão de 3 volts na escala de condução reversa, tem multímetro que injeta uma tensão de 6 volts. Então vai variar aí o range de overloader aí da sua escala de semicondutores do seu multímetro, tá? Se duas tensões de saída entrem em curto, tipo 1.1 e 3.3 volts, o que acontece mesmo? Elas se somam? Bom, o Diego, cara, você vai ter curto em duas malhas diferentes. Raramente você vai ter essas tensões chegando uma encostando na outra, né? Mas acontece o curto-circuito, tá? Você tem o curto-circuito aí.
você vai estar alimentando um componente que vai ter uma tensão nominal menor e outra com tensão maior nominal. Então ele vai pôr a malha em curto, tem circuito que vai proteger, vai bloquear, mas a malha vai estar, consequentemente, em curto aí, tá? O aparelho não vai ligar. Patrício, professor, o osciloscópio entra nesse assunto e é importante? Nós falaremos, nós teremos uma aula aí de osciloscópio, da sua configuração, né, de qual osciloscópio a gente adquirir, se medir cristal oscilador, se medir protocolos MIPS, medir protocolos 2C, protocolo em bloco de radiofrequência. Dá para a gente medir muita coisa aí. E a gente vai ter uma aula específica aí de osciloscópio, né?